Ora viva, está a ouvir o Sobre Carris, eu sou o Ruben Martins, apenas uma nota prévia a este episódio, foi gravado na passada terça-feira, portanto ainda não sabíamos da atribuição de fundos comunitários para a primeira fase da alta velocidade, esse será um dos temas do próximo episódio e por isso pedimos desculpa por este delay, não é? Mas não ficará esquecido este tema. Mas temos outros assuntos para falar, em particular sobre o que se está a passar ao Oeste. Vamos a isso. E hoje no Sobre Carris, a Oeste, nada de novo. Aliás, a Oeste, o descontrole. A linha do Oeste continua fechada graças à intervenção que está a ser feita, nomeadamente no túnel da Sapataria, mas quem passa pela linha percebe que as coisas estão muito piores do que aquela obra de arte, aquele túnel que neste momento serve de justificação para um atraso brutal nas obras da linha do Oeste. Como sempre, comigo, Carlos Cipriani e Diogo Ferreira Nunes. Viva, bem-vindos. Olá, viva. Olá. Porque a felicidade exige-nos que antecipemos o futuro. O Grupo Leonesa está apostado em fazer do norte de Portugal o lugar mais feliz do mundo para se trabalhar e para se viver. O futuro precisa de locomotivas, de carruagens, de passageiros e de energias renováveis. Por isso promovemos o comboio como um motor que nos liga ao futuro pelos carris do presente. Trouxemos o comboio até Lessa do Balio e agora levamos o comboio até si. Porque as linhas que nos separam são aquelas que nos unem. O Grupo Leonesa patrocina o podcast Sobre Carris. Hoje temos mais temas, já lá vamos, mas para já vamos começar por este descontrole. É mais uma das obras que fazem parte do plano Ferrovia 2020. Entretanto, não sei se já olharam para o calendário, mas estamos em 2024. E a linha do Oeste, que já era para estar pronta há bastante tempo. Penso que a data inicial era, se não me engano, Carlos Cipriano, 2019. Onde é que ela... 2020. Onde é que ela já não vai neste momento, não é? O que é que se está a passar na linha do Oeste? A IP perdeu o controle como aconteceu na linha da Beira Alta? Julgo que sim, julgo que ou perdeu o controle ou claramente nunca houve controle, porque a IP anunciou que iria fechar a linha do Oeste entre Melessas e Torres Vedras durante 4 meses. Pouca gente acreditou que esse prazo seria respeitado, porque todo o histórico da IP, sempre que se encerram temporariamente linhas para obras, nunca é respeitado o prazo em que se prevê esse encerramento. O exemplo maior é a Beira Alta e, portanto, os 4 meses em que a linha deveria estar encerrada, entre abril e agosto deste ano, vão prolongar-se até dezembro deste ano e se for, porque nunca sabemos, a IP surpreende-nos sempre pela negativa com mais atrasos nas obras em curso. Desta vez não foram as justificações do costume, ou seja, o Covid, a guerra na Ucrânia, a interrupção das cadeias logísticas, mas sim o túnel da Sapataria com problemas geotécnicos supostamente não identificáveis. E são tantos que eu custa-me a crer que sejam problemas que não tenham sido identificados ou identificáveis, porque são tantos que custa-me a perceber se umas sondagens com maior rigor e mais profundas, se não teriam, em fase de projeto, evitado agora este atraso na sua execução. Em todo o caso, penso que o túnel também é apenas uma desculpa, porque se olharmos para o resto das obras, está muita coisa por fazer no terreno, vê-se que está tudo atrasado e que efetivamente em agosto não teria sido possível reabrir a linha. Diogo, mais uma obra, enfim, que não honra nada este programa Ferrovia 2020. Nem o programa, nem a engenharia portuguesa, porque é mais uma obra que parece que passa um autêntico atestado de incompetência sobre a engenharia portuguesa, quando não é assim. Isto tem a ver com planeamento, projeto, organização, outras componentes. E, ok, o Parlamento parece que não quer iniciar uma comissão parlamentar de inquérito sobre as obras do Ferrovia 2020, os atrasos e explicar o que se passa. Então, pelo menos que chamem o Conselho de Administração de Infraestruturas de Portugal para vir dar explicações ao país sobre o estado a que isto chegou. Porque estamos a falar de obras que, quando acabarem, ainda por cima não vão trazer grandes benefícios para os passageiros da linha do Oeste. E o que custa é que infelizmente, já estamos tão habituados a estes atrasos que as pessoas já nem se chateiam, já nem se manifestam, já nem se incomodam. E custa muito perceber isto. E eu, por acaso, estava a ler aqui um comentário à notícia que o Carlos escreveu
e é um comentário muitíssimo pertinente que escreve assim: só a variante Oriente-Loures-Malveira é que pode salvar a linha do Oeste, e esta sim é que devia estar já em execução e não esta pseudo-modernização. Subscrevo, porque depois destas obras vai continuar a lufa-lufa de autocarros pela A8 a toda a hora para ligar o Oeste à capital do país. Até porque, como sabemos, Carlos Cipriano, o serviço que sairá desta modernização não vai ser revolucionário. A CP não vai ter grande capacidade com a linha tal como está para, por exemplo, estender os comboios urbanos até Torres Vedras ou até às Caldas. Não vai ser possível. Não vai ser possível fazer um serviço verdadeiramente competitivo com o autocarro. E, por exemplo, olhando para Torres Vedras, vemos a quantidade enorme, mesmo nas Caldas de Rainha, quantidade enorme de autocarros que todos os dias saem rumo à capital. Portanto, mercado não falta, mas a ferrovia, depois destas obras, não se vai revelar uma alternativa. Pois não, vai ser muito pouca a cota de mercado que a ferrovia vai conseguir ganhar após as obras de modernização, porque é impossível competir com a A8 e com a grande frequência de autocarros que existe entre Caldas da Rainha e Lisboa e Torres Vedras e Lisboa. Portanto, a CP precisava ter um golpe de asa que não tem para fazer aqui uma verdadeira alternativa em termos de oferta, com imaginação, entre Caldas da Rainha e Lisboa. Mas digamos que só pelo facto de passar de comboios a diesel para comboios elétricos não é por aí. O que é que precisava? Como não pode ganhar muito com frequência, porque efetivamente uma linha férrea não tem a mesma flexibilidade que uma autoestrada, teria que conseguir obter cota de mercado através de quê? Do preço e do conforto, porque embora demore mais 10 a 15 minutos entre Caldas e Lisboa do que os autocarros, se oferecer conforto aos passageiros, se oferecer um bom serviço com internet, cómodo, com umas máquinas de vending, um bar eventualmente, as pessoas não se importam de demorar mais 10 ou 15 minutos por dia em cada viagem para o trabalho, se forem a trabalhar comodamente em vez de irem no autocarro. Mas de facto precisava mesmo de apostar muito no conforto para conseguir captar mercado para a ferrovia, porque de resto todos sabemos que vão ser os autocarros o principal meio de transporte entre o Oeste e Lisboa. Já a norte, na parte norte da linha do Oeste, aí sim, já hoje a ferrovia podia ser competitiva, mesmo com comboios a diesel, porque, por exemplo, Caldas da Rainha Coimbra consegue fazer-se atualmente numa hora e 58 minutos, com automotoras velhas, com infraestrutura no estado em que está. Portanto, imagine-se, quando for modernizada, e foi prometido que haveria patamares de velocidade de 160 km/h, portanto, a ferrovia seria imbatível para ligar o Oeste ao centro e ao norte do país. Mas é precisamente este troço onde há mais potencial de ser mais competitiva, que está sempre relegado para mais tarde. Portanto, eu volto a dizer que desde há décadas que se anda a meter pauzinhos na modernização da linha do Oeste. Acresce que estamos a falar de uma região que está com crescimento demográfico, que aumenta muito a sua população, sobretudo nos meses de verão, que é uma população com elevado poder de compra, com muita mobilidade e, portanto, se houvesse aqui um bom serviço ferroviário, certamente não faltariam passageiros. Neste momento, qual é que é o horizonte de reabertura? Portanto, no final do ano, teremos comboios até onde e que tipos de comboios? Segundo a IP, portanto, a linha vai continuar fechada até dezembro deste ano e se diz que ao reabrir, portanto, haverá já comboios elétricos até à Malveira e, portanto, a linha já totalmente renovada até Torres Vedras. O que é que acontece? Acontece que a subestação de Runa, que iria alimentar com energia elétrica o troço entre Malveira e Caldas da Rainha, está atrasada porque houve uma mudança de localização da subestação e, portanto, ao que parece, isso atrasa o projeto pelo menos uns 2 anos. É essa, pelo menos, a versão da IP. O que é que acontece? Acontece que mesmo com os postos e a escatenária já instalada, mesmo já com toda a linha renovada, o que vai acontecer é que vai haver comboios a diesel debaixo de catenária, porque só em finais de 2025 é que eventualmente haverá
energia elétrica entre Malveira e Caldas da Rainha. Portanto, o que é que pode acontecer? Alguns comboios da linha de Sintra vão seguir viagem até Malveira, talvez já a partir de 2025, mas depois vamos ter as automotoras a diesel a fazer a ligação de Malveira para as Caldas da Rainha. E, portanto, a linha do Oeste nada ganha com isto. Continua a haver uma ruptura de carga, continua a haver os transbordos, continua a haver um serviço que não é cómodo para os passageiros, a menos que, lá está, a CP consiga olhar para a linha do Oeste como deve ser e perceber que tem que haver aqui um serviço cadenciado, interregional ou intercidades, chama-lhe o que quiserem, entre Caldas da Rainha e Lisboa e sem rupturas de carga. Vamos mudar de assunto, passamos dos comboios mais convencionais para a alta velocidade, porque, entretanto, temos um vencedor desta primeira fase entre Porto e Oiã, a primeira fase do primeiro troço da linha de alta velocidade. Mas para já, Carlos Cipriano, o que é que se passou com esta primeira fase da alta velocidade para, apesar de ter levantado muito interesse, e nomeadamente aos espanhóis, temos ficado apenas com um consórcio português, vencedor da Mota-Engil, e com muitas críticas ao preço baixo deste lote? Bom, o que sabemos é que um consórcio liderado pela Mota-Engil e composto por empresas portuguesas foi o único candidato aceite pela IP para o troço Porto-Oiã da linha de alta velocidade. Os espanhóis formaram também um grande consórcio, mas, ao que parece, houve um problema processual na inserção da candidatura e não foi aceite. A imprensa espanhola refere que os consórcios daquele país não estavam muito satisfeitos com as condições e que, portanto, também não estavam propriamente muito interessados em concorrer. Não sei exatamente o que é que aconteceu, mas aqui e agora o que é que nós temos? Temos em cima da mesa que, à partida, será um consórcio exclusivamente português, liderado pela Mota-Engil, que vai construir este troço, que ainda por cima é o mais complexo, é o mais difícil, porque inclui uma nova ponte sobre o Douro, inclui a estação subterrânea em Gaia, e é de facto, do ponto de vista da engenharia, é o mais complexo. Enfim, eu saúdo que seja uma empresa, um consórcio português a fazer este projeto. Creio que a engenharia portuguesa tem condições para isso. Eu sou um defensor da concorrência, mas também fico, por outro lado, satisfeito que sejam empresas portuguesas a pegar nisto. E, portanto, vamos ver, a partir de agora, vamos ver os próximos passos, porque as obras devem começar, supostamente, talvez dentro de 2 anos, não, Diogo? Mas até 1 ano e meio, no máximo, para começarem as obras, para termos isto pronto a tempo do Mundial, de 2030, pelo menos os primeiros 74 quilómetros entre o Porto de Campanhã e Oiã. Carlos, tu continuas a ser cético em relação a estes prazos ou ainda acreditas que é possível termos alta velocidade a tempo do Mundial? Como sabem, eu sou sempre muito cético em relação a este projeto de alta velocidade, não porque não concordo, pelo contrário, sou entusiasta de alta velocidade, mas porque todo o histórico de obras ferroviárias em Portugal apontam para uma grande desconfiança em relação ao cumprimento dos prazos e não me parece que pelo facto de isto ser feito através de uma PPP que mude muito a situação. E porquê? Porque estamos em Portugal, porque somos portugueses, porque as coisas são como são. Acho que vai haver problemas, se calhar, ainda na fase do concurso, depois nas expropriações, depois no traçado, depois a malta da Vitória ainda é capaz de voltar a chatear e, portanto, isto vai-se atrasar tudo, não tenho dúvidas nenhumas e penso que isto não vai estar feito em 2030. Porque senão, reparem numa coisa, nós temos falado muito do Ferrovia 2020 e dos seus atrasos, mas reparem, o PNI 2030 também tem estabelecidos um conjunto de projetos ferroviários que estão longe de ser cumpridos. Aliás, nem começaram. Portanto, se o país não tem capacidade para modernizar as suas próprias vias férreas, como é que tem capacidade para, de repente, construir uma linha de alta velocidade? Daí o meu ceticismo. Reparem, a modernização e a eletrificação do troço Régua-Pocinho, só o Régua-Pocinho, na linha do Douro, era para ter sido feito no âmbito do Ferrovia 2020. Transitou para o PNI 2030. Nem sequer foi lançado o concurso. A modernização e a eletrificação do troço Caldas da Rainha Lourissal já devia ter avançado. Era para estar concluída em 2025, 2026, no âmbito do PNI 2030. Ainda não avançou nada. A duplicação do ramal de Alfarelos e adaptação para cruzamento de comboios até a 750 metros está no PNI 2030 até 2025.
Não foi feito nada. A construção de variantes ao traçado entre Torrevã e Tunes na linha do Sul também está no PNID 2030 para ser feita até 2025. Não avançou nada. A modernização e a eletrificação do troço Casa Branca-Beja na linha do Alentejo era para ser feita até 2025. Não avançou nada. Ora, quem prometeu estas coisas foram as mesmas pessoas que prometeram um Ferrovia 2020 até 2020 e que sabemos o estado a que chegou. E, portanto, eis a justificação, a minha justificação pela qual eu não acredito no cumprimento de prazos na alta velocidade. Enquanto não andamos de alta velocidade, temos um comboio de velocidade elevada que já faz 25 anos, chama-se Alfa Pendular e, de certa forma, prometia revolucionar as ligações entre Lisboa e Porto. Obviamente, serve todo o eixo entre Faro e Braga e é um comboio de serviço premium da CP com há muitos anos e depois da renovação da meia-vida tornou-se ainda mais bonito nesse aspecto, com uma melhor decoração interior e um serviço mesmo de ponta. Mas, no entanto, tem umas falhas. Sabemos que a linha não está preparada para a velocidade que ele consegue dar e tudo mais. A questão aqui é, para se assinalar estes 25 anos da alta velocidade, a comemoração foi escassa, Carlos. A Secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Dias, fez uma viagem para comemorar estes 25 anos do Alfa Pendular, mas a viagem foi entre Lisboa e Lisboa-Santa Apolónia, até a Lisboa Oriente. Foi pouco, Carlos, não? Foi uma viagem que demorou exatamente 6 minutos. Naquele dia entre Santa Apolónia e Oriente. Mas, enfim, isto é um fait divers, porque, na verdade, também qualquer governante, enfim, poderia associar-se institucionalmente à maior empresa pública portuguesa de transportes e fazer a viagem entre Lisboa e Porto para assinalar os 25 anos do Alfa Pendular. Mas também é verdade que 25 anos depois continua a ser o Alfa Pendular o melhor serviço da CP. 25 anos depois, pouco evoluiu a CP em termos de velocidade, de conforto, de serviço na sua oferta. E, portanto, não há assim grandes motivos para se celebrar estes 25 anos. Eu penso que o Alfa Pendular tem sido um bocadinho vítima dos projetos adiados em relação à alta velocidade. Quando o Alfa Pendular foi comprado nos anos 90, a ideia era fazer Lisboa-Porto em 2 horas e um quarto, com a modernização da linha do Norte, como deve ser, para aumentar os patamares de velocidade, e pôr ali o Alfa a 220 a hora. O que é que aconteceu? Como a linha do Norte revelou-se tão difícil no seu projeto de modernização, rapidamente na altura, na época foi o ministro João Cravinho, decidiu que isto da linha do Norte está muito complicado, vamos fazer uma linha nova de alta velocidade e, portanto, digamos que encadeados pelo projeto de alta velocidade, os sucessivos governos foram abandonando aquilo que era o projeto inicial e ambicioso da modernização da linha do Norte e foram-na deixando em stand-by. E, portanto, ao longo destes 25 anos... E baixaram o patamar da velocidade para a linha do Norte. Exatamente, ao longo destes 25 anos, sempre que se falava em modernizar a linha do Norte, acabava por se decidir de mexer muito pouco na linha, baixar o patamar de velocidade e, basicamente, chegámos agora à atualidade e o que se está a fazer nem é verdadeiramente uma modernização, é a substituição de equipamento pesado, é fazer manutenção pesada. Porquê? Porque, mais uma vez, como vem aí a alta velocidade, não se aposta a sério na linha do Norte. E, portanto, o Alfa Pendular fica sempre reduzido a funcionar como se fosse um rally entre Lisboa e Porto. Portanto, pequenos troços em que consegue ir aos 200, 220, outros em que anda a 140, 160 e, muitas vezes, em virtude dos afrouxamentos, até a velocidades muito inferiores. Portanto, o pobre Alfa em Portugal nunca se tirou proveito deste comboio, exatamente porque a infraestrutura não o permite. Diogo. E o preço do bilhete não é propriamente barato, porque mais de 30 euros por um bilhete para o Alfa Pendular, quando há outros comboios ou outros serviços que duram praticamente o mesmo tempo e custam 5 vezes menos se eu preciso. Tudo bem que há diferentes patamares de clientes, mas quer dizer, para aquilo que se exige o Alfa Pendular, a mim parece-me que é um preço perfeitamente excessivo
E a CP, tendo em conta que o alfa pendular é uma automotor, ou seja, não dá para partir o alfa pendular ao meio, tem sempre aquelas 6 carruagens, sempre aqueles 300 lugares, devia pensar que, como é um serviço comercial, devia pensar em fazer tarifas promocionais durante a semana para, pelo menos, maximizar a ocupação do comboio, porque o custo é exatamente o mesmo. É o mesmo maquinista, é o mesmo revisor, paga exatamente a mesma taxa de uso da infraestrutura. A CP, se quer maximizar a ocupação do comboio e também tentar maximizar a receita, porque se o comboio estiver preenchido, vai compensar certamente o preço promocional, também tem de haver aqui maior dinâmica, porque a CP não recebe €1 do Estado por este comboio, ao contrário de todos os outros serviços da CP. A CP tem então de pensar nisto, de rentabilizar o ativo que tem, porque todo o resto já sabemos que é complicado melhorar no Alfa. Em qualquer dos casos, o Alfa, nos últimos anos particularmente, tem sido um caso de sucesso de procura em 2 segmentos, o empresarial e também os turistas estrangeiros com um bocadinho mais de dinheiro. E nós vemos que o Alfa tem tido boas percentagens de ocupação. Agora, efetivamente, há problemas fora desses períodos de ponta e também durante a semana que, obviamente, como o Diogo disse, que podiam ser rentabilizados de outra maneira. Entretanto, já tínhamos falado aqui sobre a aposta da CP em novas máquinas para compra de bilhetes e, efetivamente, vinha esta aposta bastante atrasada em relação a outros operadores, como a Rede Expressos, que já tem máquinas espalhadas um pouco por todo o país, inclusive na própria Estação do Oriente tinha já máquinas colocadas ainda antes das da CP. A CP tinha só máquinas para os bilhetes dos comboios urbanos, mas o que é certo é que estas máquinas estão a ser instaladas e não têm aquilo que eu diria que hoje é o principal meio de pagamento disponível, que é o multibanco. Diogo, o que é que se está a passar? 80% dos pagamentos das compras de bilhetes nas máquinas neste momento é com multibanco. Só qual é o problema? Nas novas máquinas da CP ele continua a não funcionar. Eu ainda esta semana passei pela Estação do Oriente e mais uma vez continua o símbolo do multibanco tapado em algumas das máquinas e noutras que só funcionam com cartão, porque a CP comprou 300 novas máquinas, só que cerca de 100 são máquinas simples, ou seja, só aceitam pagamentos com cartão bancário. E nas outras 200 máquinas neste momento só funcionam notas e moedas. Nas outras 100 não funcionam. Ou seja, estão ligadas, estão expostas, mas o que aparece é a máquina fora de serviço. Degrada-se um ativo, está à vista de todos, e depois a justificação da CP é que é necessário uma certificação externa e que seja enviado um código junto do Tesouro Português para resolver esta situação. Degrada-se um ativo, expõe-se um problema e desilude-se o passageiro, que depois tem que ir para a fila ou então tem que instalar a aplicação da CP ou ir ao site da CP, que muitas vezes é mais complicado. Em vez de se facilitar a vida ao passageiro, complica-se mais um bocadinho. Qual é que tem sido a solução transitória? Manter algumas das máquinas antigas. Só que as máquinas antigas, lá está, só permitem comprar bilhetes para o comboio suburbano. Bilhetes, isto é, cartão navegante e depois é que dá para comprar o bilhete para o comboio suburbano. Diogo, já agora e pegando nesta dificuldade da CP com os multibancos, ou neste caso com o pagamento com o multibanco, lembrar que desde 1 de janeiro de 2022 que não é possível comprar bilhetes para o Alfa pendular intercidades nas máquinas de multibanco, com a desculpa da CP de que não é possível emitir faturas com QR Code, como é a obrigação da autoridade tributária. O problema é que quem, por exemplo, carrega o passe no multibanco, e eu faço bastantes vezes, quando sai a fatura, sai uma fatura com um QR Code. Portanto, o multibanco consegue fazer isso perfeitamente. Portanto, a CP tinha este canal de venda disponível, durante muitos anos teve este canal de venda disponível, e desde janeiro de 2022 que não tem este canal de venda, e parece que não está muito importada em voltar a ter este canal ativo. Outra das questões, Carlos Cipriano, é a questão dos bares, e há um estudo que mostra que os bares até podem ser um bom negócio para a CP.
Sim, a CP pediu uma consultora para fazer um estudo, para fazer uma radiografia, digamos, do serviço de bares nos comboios intercidades e Alfa Pendular, e a principal conclusão é que a empresa não tinha a mínima ideia das receitas que proporciona o serviço de bar. Porquê? Porque era sempre do lado do concessionário que ficavam as receitas e, portanto, a CP tem-se limitado a replicar mais ou menos os concursos anteriores para concursos futuros, sempre que se trata de lançar novas concessões para este serviço. Como as coisas não têm corrido bem nos últimos anos, e como claramente há uma insatisfação por parte dos clientes em relação ao serviço de restauração sobre carris, e essa insatisfação é patente no próprio estudo, que averiguou com bastante profundidade esta componente e, de facto, concluiu que, grosso modo, as pessoas não estão satisfeitas com o serviço plastificado que é prestado a bordo dos comboios da CP. As pessoas querem maior diversidade de produtos, querem produtos mais frescos, querem claramente um serviço melhor do que aquele que existe neste momento, que não satisfaz, e o próprio estudo alerta que põe em causa o próprio prestígio, o próprio nome da CP e dos serviços Alfa Pendular e Intercidades, porque estão claramente aquém daqueles serviços. E então propõe o seguinte, propõe que as futuras concessões do Serviço de Restauração sobre Carris sejam uma espécie de PPP, ou seja, partilhados entre a CP e o concessionário. Portanto, uma partilha de despesas e receitas, de forma a que o risco seja dividido entre os dois, mas que também havendo proveitos, havendo sobretudo lucros, que possam ser repartidas entre ambas as partes. E também, obviamente, propõe que o serviço leve uma grande volta com maior diversidade de produtos, com melhor qualidade dos produtos. E, portanto, eu suponho que a CP levou isto muito a sério e que está a preparar-se para que, no concurso que vai lançar a partir de 2025, já incorpore as recomendações do estudo desta consultora. E, portanto, vamos ver se de facto vamos todos ficar mais satisfeitos com comida ao lugar no Alfa e com uma melhor qualidade e alargamento da oferta nos bares dos comboios. Apenas uma nota negativa neste processo, que é a CP continua a não pensar seriamente a introduzir o serviço de bar nos interregionais da linha do Douro. Recorde-se que do Porto até ao Pocinho são 3 horas e meia de viagem. A grande maioria dos passageiros faz essa viagem por motivos turísticos, por lazer, e depois nem uma garrafa de água podem comprar a bordo. Eu penso que isto é uma falha muito grave da empresa. Não é necessário introduzir carruagens bar na linha do Douro. Basta adaptar alguns compartimentos de algumas carruagens Charafame ou até mesmo as outras carruagens. Basta criar ali um pequeno espaço para vender os mínimos aos passageiros que fazem aquela linha. Não estou a falar de um serviço de bar igual ao dos Alfas Intercidades, estou a falar de um serviço de bar talvez mais modesto, mas que assegure os mínimos aos passageiros que viajam na linha do Douro. Podia-se fazer uma coisa mais simples. Eu vou partilhar uma coisa que eu vi quando fiz o Interrail entre Porto e Oslo. Ali na viagem entre Hamburgo e Copenhaga, que é um serviço partilhado pelos alemães da Deutsche Bahn com os DSB da Dinamarca, quando entramos na Dinamarca, entra uma pessoa a bordo com uma espécie de cesta ao pescoço, com bolachas, doces, refrescos, sumos e afins, que é uma parceria com a cadeia 7-Eleven, que é uma cadeia internacional muito conhecida de lojas de conveniência. E se a CP estabelecesse este tipo de parcerias, por exemplo, para o Interregional da linha do Douro ou para o Interregional da linha do Minho, porque é uma maneira de potenciar receitas e de deixar as pessoas alimentadas e mais satisfeitas para desfrutar ainda mais desta viagem de comboio. Ou até no futuro, na linha do Algarve, quando houver um interregional entre Lagos e Vila Real de Santo António, porque não também haver esta opção? Pelo menos para deixar as pessoas satisfeitas e bem alimentadas. O problema na CPE é que, ao que parece, não há quem decida isso ao mais alto nível e depois também parece que não há quem execute isso nas estruturas intermédias. E, portanto, a coisa fica assim sem que isto avance. Pois, é à espera que um dia venha a concorrência e fique com tudo, basicamente.
Outra das questões que trazemos hoje para este episódio é provavelmente a privatização mais longa dos últimos anos. Bem, que diria mesmo ser provavelmente a mais longa da história da democracia portuguesa, a CP Carga, que vai agora ver os 5% que ainda estavam na posse do Estado serem vendidos aos trabalhadores, se estes assim o quiserem. Carlos, fala um bocadinho sobre este processo. Bom, a CP Carga foi privatizada em 2015, em 95%, sendo que logo na altura ficou decidido que os restantes 5% seriam sempre vendidos aos trabalhadores, fosse quem fosse a empresa que comprasse os outros 95%. Por razões que eu nunca consegui compreender, este processo arrastou-se, desde 2015 até à atualidade, e que parece que só agora, já com este governo, é que se pegou mais a sério neste assunto e se estão a preparar as coisas para que no final deste ano ou no início de 2025 a CP venda os restantes 5% do capital social da antiga CP Carga para os trabalhadores da atual Medway. A única mudança que houve desde então foi que, na altura, ao que parece, os trabalhadores não estavam também muito interessados em comprar as ações, mas 10 anos depois essa postura mudou e, portanto, ao que parece, hoje os trabalhadores da Medway que estavam na altura, que passaram da CP Carga para a Medway, ou que já entraram durante a Medway, mas que têm mais de 3 anos de casa, são também elegíveis para poder comprar estas ações. Eu julgo que esta mudança de atitude se deveu a uma desconfiança inicial que havia em relação ao privado que iria ficar com uma empresa que era pública. Eu julgo que, de uma maneira geral, a Medway tem tratado bem os seus trabalhadores e que as pessoas estão relativamente satisfeitas. E a empresa revelou-se viável, não é? Sim, também é verdade. Também não sei, já agora não sei até que ponto é que o facto de o administrador da Medway não ser um engenheiro ou um economista, mas ser alguém com formação em sociologia, não sei até que ponto é que isso não teve impacto numa gestão bastante mais, digamos, amigável em relação aos trabalhadores. Mas a verdade é que, agora sim, os trabalhadores estão claramente interessados em comprar ações da empresa para a qual trabalham. Pelo menos só por isso já valeu a pena esperar tanto tempo. Eu, fã de sociologia, me confesso, e portanto acho que talvez o futuro da humanidade passe por termos mais sociólogos em lugares de poder. Pode ser essa a solução. Outra das questões que trago neste episódio é a questão das passagens de nível. Ainda temos muitas na nossa rede ferroviária nacional. Ainda na semana passada tivemos mais um acidente no Algarve, desta vez numa passagem de nível sem guarda. A questão é que isto continua a ser um flagelo que, especialmente em linhas de via única e em sítios mais remotos, leva a interrupções muito, muito prolongadas da circulação ferroviária, com consequências para todos, para vidas humanas que se perdem, para a própria operação ferroviária, para passageiros que estão a bordo dos comboios e que acabam por chegar atrasados. E, Carlos, a IP quer passar a filmar estes comportamentos indevidos nas passagens de nível e, inclusive, a divulgar estas filmagens para chamar a atenção sobre a realidade das passagens de nível. Sim, a IP, julgo que de uma forma muito genuína, é uma empresa preocupada com a segurança a todos os níveis, mas sobretudo nas passagens de nível, onde a equipa que trabalha nesta área tem de facto feito um bom trabalho. É verdade que a progressiva modernização da rede ferroviária tem vindo a eliminar passagens de nível, substituindo-as por passagens superiores ou inferiores, tem vindo a aumentar a automatização de passagens de nível sem guarda e que agora passam a estar mais protegidas, mas ainda assim o número de acidentes e o número de mortes não satisfaz de forma alguma a IP nesta matéria. E, portanto, para além das muitas campanhas de sensibilização, para além do reforço da segurança que tem vindo a fazer, a IP entendeu que é necessário dar mais um passo em frente e apostar também na vertente da penalização. Repare-se que o problema das passagens de nível não é só os acidentes e as pessoas que neles morrem ou ficam feridas e, portanto, não é só o sofrimento humano, que já por si já justifica todo este investimento. É também, por outro lado, os muitos atrasos que provocam nos comboios sempre que há um acidente numa passagem de nível. Em 2023, os acidentes das passagens de nível, acidentes e incidentes, causaram atrasos em 311 comboios,
estimando-se que houve atrasos de 201 horas só motivados por estes acidentes. E, portanto, estamos a falar de prejudicar a vida a muitos milhares de passageiros. E, portanto, tudo o que seja apostar na redução destes acidentes, para além da redução do sofrimento humano, estamos também a melhorar a eficácia da oferta ferroviária. E, portanto, o que é que a IP pretende fazer neste momento? Pretende uma coisa muito simples. Deu-se conta, e todos nós sabemos isso, que em 99% dos casos de acidentes a responsabilidade é sempre do condutor, que não respeitam a sinalização sonora, luminosa e por vezes as próprias barreiras e acaba por forçar a entrada no canal ferroviário, provocando assim um acidente. E mesmo quando não provoca um acidente, acontece muitas vezes, 250 no ano passado, que para sair do canal ferroviário o condutor força a barreira e quebra a meia barreira, que entretanto baixou, não é? E portanto, ao quebrar essa meia barreira, bloqueia imediatamente o funcionamento, a circulação ferroviária naquele troço e, portanto, causa prejuízos muito elevados. E, portanto, a partir de agora, o que vai acontecer é que vão ser filmados esses casos, a matrícula será identificada e o condutor será autuado da mesma forma que, se um condutor que não para num sinal vermelho pode ser autuado, porque é que não há de ser autuado quando não para num sinal vermelho que impede o acesso a uma linha de caminho de ferro? Portanto, parece-me muito bem que a IP avance para esse processo. Não me parece que seja simples, até porque neste país é tudo muito complicado. Isto agora mexe com as autoridades policiais, com o Ministério da Administração Interna, com a Justiça, etc. Mas eu penso que é possível operacionalizar um funcionamento em que identificados condutores que entram nas passagens de nível depois das barreiras descerem, que sejam identificados e autuados. Eu penso que isto é capaz de ser eficaz, até porque, segundo a IP, as congêneres estrangeiras que adotaram medidas deste tipo conseguiram reduzir em muito o nível de ocorrências deste tipo no canal ferroviário. Não usem auscultadores nas passagens de nível, por favor, e nos atravessamentos, porque cada vez mais colhidas têm acontecido por causa disto. E não é só na rede ferroviária pesada. Ainda há poucos dias, no metro do Porto, houve uma pessoa que morreu porque estava a atravessar a linha com auscultadores, nem reparou que vinha aí o metro e, apesar de todos os avisos, acabou por ser acolhida. Portanto, especial cuidado com os auscultadores, com os noise cancellings desta vida, porque é preciso ter sempre a escuta ativa antes de atravessar. Não basta olhar, porque às vezes há pontos cegos e nem dá para perceber se vem aí o metro ou não, ou o comboio. Tocaste numa questão muito sensível, Diogo, e eu acho, há pouco falámos no Ministério da Administração Interna, no Ministério da Justiça, no Ministério das Infraestruturas, para resolver questões deste tipo. Eu penso que se calhar aqui falta na questão da prevenção, que é o Ministério da Educação. Qual é o melhor lugar para fazer prevenção, para evitar que, sobretudo os jovens, andem nas ruas e atravessem linhas de comboio com os auscultadores? São as escolas. Eu julgo que o Ministério da Educação tinha aqui um papel importante em, de uma forma descentralizada, levar esta mensagem a todas as escolas para que todos os jovens fossem sensibilizados para o grande risco que correm em andar, para já, no espaço público, nas próprias ruas das cidades, porque não ouvem os ruídos do trânsito, e já tem havido também muitos acidentes rodoviários e atropelamentos por causa dos fones e dos auscultadores, mas também, sobretudo também, no canal ferroviário, onde também há, infelizmente, registro de acidentes gravíssimos, porque os jovens andavam com os auscultadores e não ouviam o comboio, nem os gritos de aviso das pessoas que tentaram, na altura, salvar-lhe a vida. Para terminar, um problema vindo da internet, isto porque quem procurar CP no Facebook terá uma mensagem de alerta motivada com uma semelhança, com uma pesquisa pela sigla CP de Child Pornography, portanto, pornografia infantil. A questão aqui é que a CP já tentou contactar a Meta por diversas vezes e parece que a dona do Facebook não está muito preocupada com esta empresa portuguesa e, inclusive, há relatos de que o mesmo acontece a quem procura, por exemplo, o Sporting CP, a Sporting Clube de Portugal, no Facebook. Portanto, Carlos, aqui temos danos para a CP, danos reputacionais também, obviamente,
E um problema que parece não ter fim à vista enquanto uns senhores nos Estados Unidos não olharem para para isto, não é? Porque sem intervenção humana dificilmente as máquinas vão perceber o que é que se está a passar aqui. Claro, o algoritmo é cego e, portanto, basta que apareça a sigla CP, ou mesmo que se ponha CP Comboios de Portugal, a frase completa, mesmo assim a máquina é cega e, portanto, bloqueia e parte do princípio que a pessoa está à procura de pornografia infantil. O grave disto tudo, ou o mais grave disto tudo, é que a CP está há muitos meses a tentar contactar a Meta, que é a empresa dona do Facebook, explicando quem é a CP em Portugal e não consegue resolver o problema porque, ao que parece, a burocracia daquela empresa é muito grande, talvez na mesma proporção da sua arrogância, porque, inclusivamente, a CP até já recebeu telefonemas da Meta, na sequência de alguns contactos, a dizer que não se passa nada com o site, que está tudo bem, mas depois o problema não é resolvido. E portanto, isto também faz-nos ficar alerta em relação ao grande poder que estas empresas tecnológicas têm, em que qualquer pessoa que se sinta injustiçada, se quiser reclamar, não consegue ser ouvida porque estão lá nos Estados Unidos, no centro do mundo, e portanto, seja qualquer utente / cliente, seja até uma grande empresa pública de um país europeu, eles estão-se perfeitamente nas tintas e, portanto, não resolvem o problema. Isto, de facto, é muito grave porque nós não queremos, no futuro, um mundo em que nem sequer consigamos contactar as empresas. Mas também é verdade que a CP, neste caso, também bebe do seu próprio fel, porque há muita gente que se queixa, que faz reclamações na CP, que tenta contactar a CP, que manda mails, que se queixa nas plataformas eletrónicas, e a CP faz com essas pessoas a mesma coisa que a Meta faz com a CP. E, portanto, enfim, não vou dizer que estamos quites, mas vou dizer sim que isto de facto é muito grave e leva-nos novamente a esta questão, que é, nós hoje em dia queremos contactar a Segurança Social, queremos contactar as finanças, hospitais, o centro de saúde, empresas de telecomunicações, seguradoras e muitas empresas públicas ou privadas, e não conseguimos ser atendidos, ou porque o telefone simplesmente toca e não atende, ou porque depois ficamos num labirinto de opções, prima 1 ou prima 2 ou prima 3, e porque depois no final aquilo vai tudo abaixo, ou então somos atendidos por um robô, ou somos atendidos por um humano que se comporta como um robô, e portanto isto se calhar no futuro, uma pessoa telefonar e ser atendida do outro lado por um humano que nos resolva um problema, vai ser um exclusivo de serviços premium de algumas empresas, porque cada vez mais nós, cidadãos, somos maltratados quando queremos contactar este tipo de instituições e, ao que parece, os call centers existem não para resolver problemas às pessoas, mas para as manter afastadas. E, portanto, eu vejo isto com muita preocupação no futuro. Eu só digo à CP, retomem o velhinho chato, por favor, porque aquela solução que têm agora, por amor da santa, é um robozinho que responde às pessoas, não é uma pessoa com um computador E responde nos muito mal. edifícios da CP. É muito mal aquilo. O velhinho chato podia ter um interface muito antiquado, mas que funcionava e até permitia depois guardar as conversas para o caso alguma coisa não correr tão bem, mas que funcionava. Bem, isto está feito por hoje no Sobre Carris, já quase em modo verão. Vale a pena uns mergulhos. Lembrem-se que há algumas estações que estão bem perto da praia e vale sempre a pena uma viagem de comboio até lá. Um abraço e até ao próximo Sobre Carris. Um abraço. Até a próxima. O público fica no ouvido.